Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do The Hub Talks. Estamos aqui hoje com convidados ilustríssimos, com o senhor Severino Benner e com o doutor Rui Caminha. Meus queridos, é um prazer estar aqui entrevistando vocês dois nesta manhã maravilhosa de quinta-feira. Inclusive, os nossos episódios vão ao ar toda quinta, então fica ligado aí para os nossos próximos episódios do The Hub. Severino, Rui, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom dia para quem nos ouve, boa tarde, boa noite. Fiquem à vontade para assistir ou ouvir em qualquer horário. E é muito legal estar acompanhando vocês aqui hoje para a gente falar um pouco sobre carreiras, principalmente carreiras de empreendedorismo no Brasil. Para você que está começando, está na dúvida se faz, se não faz, se pivota, para onde que vai, estamos aqui com duas pessoas que saíram dos seus ramos nativos e estão hoje alçando voos muito maiores, né? Então, queria ouvir de você, senhor Severino, começou aí na área contábil e agora já está aí com uma empresa de software magnânima no Brasil. Conta pra gente um pouquinho de como foi a sua trajetória, como que você decidiu fazer essa pivotagem, né? Sair de uma área que até hoje é muito bem sucedida no Brasil para uma área de software que talvez você não tivesse tanto conhecimento. Como foi esse desafio? A minha formação inicial, desde segundo grau, foi na área contábil. Na época, o segundo grau era um curso de contabilidade ou era científico nessa linha aí. E aí, eu era apaixonado por números, apaixonado por balanços e essas coisas, análises. E eu tive a oportunidade, aos 17 anos, de entrar numa empresa em Santa Catarina, lá em Blumenau, que chegou a ser a maior empresa nos anos 80 de tecnologia. Chamava CETIL e era na época dos mainframe, não era na microinformática. Uhum. E eu entrei na área contábil e fui vivendo esse mundo de sistemas de implantação, a gente atendia todo o setor financeiro, todo o setor de... Tudo que era grandes processamentos, a gente estava envolvido. E eu tive a oportunidade de plantar, acho que umas 18 filiais pelo Brasil. Então, conheci o Brasil pela CETIL. E eu fui cada vez mais me aproximando de tecnologia, ao ponto de virar analista de negócio, analista de implantação. Fiz muita implantação pelo Brasil, nessa área contábil, financeira, em bancos, assim por diante. E aí deu aquela paixão de que tecnologia ia fazer parte da minha vida. E você, Rui, tem uma história similar, apesar de diferente. Começou no direito, fundou um escritório de advocacia e hoje está aí com a sua Rui Holding, com vários empreendimentos. Como que foi isso? Como que você se inspirou para começar a se aventurar com tecnologia? Eu acho que hoje tecnologia para todo mundo é bastante indispensável, mas abrir um empreendimento tecnológico é puxado. Oi, Isabela, Severino, tudo bem, pessoal que estiver nos assistindo. Sempre um prazer estar aqui. É, Bem, eu acho que similar, acho que a questão que o Severino comentou tem a ver com, acho que a oportunidade que a vida vai abrindo para você, né? E também você se identificar com aquilo. Eu não acredito muito em sorte, eu acredito que as pessoas estão melhor ou pior preparadas, assim, né? As oportunidades, ela meio que aparece para quase todos. E no meu caso, tem a ver com contabilidade, porque a minha primeira formação é em direito, mas à época eu estava na minha segunda formação, que era contábil. Estava fazendo contabilidade na Federal do Ceará, né? Eu fiz direito aqui em São Paulo, mas voltei a morar em Fortaleza um período e estava nessa segunda faculdade. E tinha uma cadeira de estatística, né? Você falou a questão dos números. Então, eu já tinha um viés ligado a números aí volto também para a questão do científico, né? Desde do colégio. Eu queria, na verdade, fazer engenharia antes de fazer direito. Acabei me tornando um engenheiro frustrado, né? Porque fui para o direito, mas depois me realizei nessa profissão. Mas nessa cadeira de estatística da faculdade, eu voltei então a lidar com situações básicas ali de estatística e eu estava vivendo um problema no escritório que era de gestão de contencioso de volume, de gestão de massa. Um problema até que similar ao que a gente comentou hoje. O nosso principal cliente à época tinha sido incorporado por uma empresa ainda maior na área de telecomunicações e eles mudaram, em conjunto com as outras tantas alterações da empresa, mas mudaram a forma de remunerar os escritórios. Então, na advocacia, no direito, existe um princípio que é assim, ah,
o direito, né, ele é uma obrigação de meio e não de fim. Então, o que que significa isso? Assim como na medicina, na engenharia, se você contrata um engenheiro para construir a casa, ele é obrigado a construir aquela casa que você contratou, né? Uhum. Naqueles moldes, com aquele material, com aquela estrutura. No direito na medicina, em tese, né, esses profissionais não são obrigados pelo resultado. O médico vai tentar tomar os melhores cuidados Uhum. para chegar, para você ter a melhor saúde, para você sair com vida, principalmente naquele resultado, naquele procedimento. E o advogado é a mesma coisa, ele não só briga com o resultado da ação, mas em tomar os melhores meios. O que que isso tem a ver? Esse cliente ele muda, então o modelo que a gente começa a ser remunerado pelo o resultado do processo. Então, o resultado do processo passa a ter ser um coeficiente de multiplicação, né? Ou seja, o quanto a gente conseguia economizar ou não, Uhum. e pelo tempo do processo. Você não ganhava mais aquela pasta ad eterno. Isso parece até simples hoje em dia, mas o padrão de mercado até os anos 2010, você recebia uma pasta ad eterno. Então, e aquele valor. Então, assim, qual era o compromisso que, na verdade, você tinha pelo bom encerramento daquele processo? Dependia muito da sua ética e força de vontade, mas você também podia sentar em cima daquela pasta, e era isso que muitas vezes acontecia na grande maioria dos escritórios. Quando isso muda, o que acontece? Então, aquele tempo de vacas gordas acaba. O escritório quase quebra. E aí, naquele momento, eu percebi que a solução não era mais uma solução jurídica, o problema ele deixa de ser um problema jurídico para ser um problema de uma outra ciência, que naquele momento eu achava que era um problema da estatística, Uhum. que é a ciência que lida com grandes números. Logo depois, quando eu começo, então, a ir atrás de uma consultoria de estatística com o Vinícius Castro, que hoje é meu sócio, mas na época era um consultor nosso, eu descobri que também já não tinha mais praticamente estatística que não fosse ligada à computação. E aí foi que eu caio, então, do direito para matemática, da matemática para estatística, da estatística vou cair na computação, porque hoje essas ciências estão muito assim, a tecnologia ela é ubíqua, né? Então, é natural que ela comece nessas ciências mais ligadas a exatas, mas na verdade, daqui a pouco não vai se falar de medicina tecnológica, é medicina e a tecnologia é parte daquilo ali. E foi Uhum. assim que eu caí nessa jornada. Aí daí para empreender tem outros momentos. Mas a gente sabe que empreender também não são só flores, né? Um pouco do que você falou, Rui, Isso, a parte das flores eu acho que nem tem. Acho que essa parte nem passa por ela, tá entendendo? Isso assim. Mas é, tudo bem. uma coisa que você falou me lembrou um professor meu de faculdade que ele falava assim: existe uma proporção ali de sorte e preparo. A sorte é o cavalo branco que passa ali, ele vai passar em alguns momentos da sua vida. Para alguns ele vai passar mais vezes, para outros ele vai passar menos vezes. Mas se você não estiver preparado para montar no cavalo e sair cavalgando, você vai perder sua oportunidade, né? Vai. Então é muito legal que vocês têm essa perspectiva aí da formação, da educação, de saberem olhar para os seus arredores e falar, pô, isso aqui é o que tá dando certo, isso aqui não tá, e terem a disposição de ir para outro lado, né? Eu acho que isso é muito difícil, muito duro. Isso é a mesma coisa que você falar. As pessoas falam assim: ah, não tenho sorte no jogo. Mas você joga? Não, não Não. jogo. É a mesma coisa. Você não está preparado para aquela oportunidade não acontecer. Eu preciso, inclusive, começar a comprar meus bilhetes, porque eu reclamo que eu não tenho sorte no jogo, mas também nunca jogo. Mas nessa trajetória de vocês, eu queria saber, além, né, dos percalços e desafios que vocês tiveram, quais foram algumas influências, inspirações, talvez pessoas, momentos que inspiraram vocês a se jogarem, né? Às vezes a gente está ali na beira de tomar uma decisão difícil, às vezes teve alguém que teve uma figura de mentor para vocês, ou vocês se inspiraram muito sozinhos, são self-made men. Bom, acho que a necessidade de sobrevivência fez a gente pensar. Eu até os 14 anos, eu trabalhava na roça. Minha mãe era professora, meu pai era agricultor e tinha uma vida. E eu olhava para aquilo, não é isso que eu quero. E aí tinha um primo meu que era contador do grupo Hering, um grupo grande, no sul, e eu falei, eu acho que isso é uma coisa legal. Eu gostava de números, sempre fui desde pequeno muito hábil com números. Eu falei, ele me inspirou a fazer contabilidade. Mas depois, na minha vida, quando eu conheci o Brasil aí, muito jovem, então assim, eu tive a oportunidade de ver alguns negócios no Brasil que estavam dando certo e eu tive algumas inspirações assim de empresários como o Abílio Diniz, como o Antônio Emílio de Moraes, que tinha uma coisa que era muito dedicação. Quando eu fui criar minha primeira empresa, não tinha 18 anos. Para eu convencer meu pai e minha mãe que eles tinham que me emancipar,
Foi uma conversa de quase 30 dias, de muita conversa, porque eles falaram, não, eu vou emancipar, ele vai sumir no mundo. Mas eu precisava para abrir uma empresa. Então, porque eu sou apaixonado por processos. Eu via assim, cara, o mundo, o processo manual, o processo quando eu entrei nessa empresa de tecnologia, mesmo comecei na área contábil, eu fazia tudo eletronicamente, meus fechamentos. Era muito diferente da empresa anterior, que eu tinha que fazer tudo manual. Fazer o razão, fazer tudo. Então, eu me apaixonei por essa coisa de digitalizar o processo. E tinha uma coisa muito que eu levo até hoje, né? Você tem que transformar o negócio através da tecnologia, digitalizar a tecnologia, não importa se é no direito, na saúde, e melhorar a qualidade de vida das pessoas. O que é isso? Qualidade de vida. Não tem qualidade de vida o advogado ter que sair meia-noite do escritório, ou o contador ficar virando o final de semana para fazer um fechamento. Ou não tem sentido. Ou a área financeira fica lá trabalhando fora de hora para fazer as planilhas para a diretoria. Então, é transformar a vida das pessoas nesse sentido. Não importa qual seja o processo. Nesse sentido, a Bene entrou em várias verticais, mas sempre com esse espírito. Se eu não conseguir transformar o negócio, não faz sentido. Um objetivo de transformação da qualidade de vida. Transformação do negócio, do cliente, para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas, baseado no excesso de trabalho. Porque nessa área tem áreas, tem negócios que, se você não digitaliza isso, não automatiza, o trabalho ele te consome. Uhum. É a pessoa que chega em casa tarde, não tem final de semana. Então, isso não faz muito sentido hoje. Tem hoje tecnologias, sim, mas tem que saber aplicar elas. Essa coisa da tecnologia me recorda uma história que minha mãe me contou. Eu não presenciei, eu acho que eu nem sei se eu era nascida na época ainda, mas ela é professora também, como a sua mãe. E na época, eu acho que ela tinha começado a carreira dela também como autora de materiais didáticos e ninguém tinha computador ainda, ou poucas pessoas tinham, e se tinham, não tinham o hábito de levar notebooks para palestras, para evento, para aula. E ela levou para assistir uma palestra porque era muito mais rápido fazer as anotações no notebook do que na mão, né? Fora que assim, professor fica o dia inteiro escrevendo as coisas na mão, uma hora você cansa, fica com o punho todo cansado. E naquela época ela falou que a professora ou palestrante que estava lá dando a aula chamou a atenção dela, falou, nossa, que absurdo você aqui com um computador, né, que coisa horrorosa, que desrespeitoso. E a minha mãe assim, olha, eu tô fazendo as anotações, né, eu tô aqui prestando atenção, estou presente, essa é uma ferramenta de trabalho importante. Então assim, pensar sobre essas transformações, né, também as pessoas enxergarem como a tecnologia vem para auxiliar, não só um processo da tecnologia existir, mas também uma questão cultural, a gente abraçar essas tecnologias, entender como elas funcionam e, de fato, começar a implementar tecnologias que venham para agregar valor. E, Rui, na sua trajetória aí, quem que te inspirou ou que te ajudou a superar um momento de grande desafio durante todos esses vários anos de múltiplos empreendimentos? Eu acho que a minha inspiração natural ali e mais próxima foram meus pais. Eu venho principalmente lá da minha família paterna, já uma longa tradição de empresários, né? Então, isso, até onde eu sei da minha família paterna, acho que sempre foram comerciantes, sempre depois empreendedores de outros ramo farmacêutico, imobiliário, distribuição. Então, eu cresci nesse ambiente, então eu cresci também e num ambiente assim, de que acho que quem é empresário, ele é um tomador de risco natural, assim, ele aceita risco, ele aceita desafio e ele lida com instabilidade de uma forma que a maioria das pessoas não lida, né? Então, eu nasci na concordata do meu pai. Então, meu pai, ele abre a empresa em 76, ah, tem um crescimento meteórico, né, na área de loteamentos, chega a ser um dos maiores loteadores daquele estado, nosso Natal, que é Ceará, e em 83 ele quebra. Então, assim, em 6 anos ele vai do auge à bancarrota. E eu
nasci e nasço, né? Então, exatamente nesse período. Então, minha vida toda, meu pai ele continua sendo empresário, muda de ramo. Então, foi uma vida toda que a gente chama lá, minha mãe tinha a expressão que era calça de veludo, bunda de fora, assim. Então, de um lado ele era empreendedor, tinha os recursos e estava construindo e construía coisas e tal. Eu lembro que o carro que ele tinha, o carro que eu andava lá em casa era uma Pampa caindo aos pedaços, mas era tão carro velho que eu morri de vergonha de chegar nesse carro. E o carro não tinha documento, já não tinha nada. Toda vez que esse carro era pego numa blitz, quem estivesse dirigindo falava, cara, eu tô só levando no ferro velho. Tá certo? Tô só levando lá, fica tranquilo assim. Então eu cresci nesse momento. E do outro lado ele tinha um hotel. E esse hotel recebia a toda a Globo. Então era uma coisa. Eu vivia esses mundos extremos, assim, de um lado e do outro. Isso de certa forma, me cativava. Óbvio, eu não queria passar os perrengues, talvez, que ele passou, e isso também ficou na minha vida. Eu fiquei mais controlado, e também tomei menos riscos do que ele tomou. Mas eu também achava divertido essa dinâmica. E tinha um lado também que ele era muito social, então também estava sempre conversando com gente. Então, pra mim sempre foi natural ir para esse lado. A minha mãe era também empreendedora, teve seu escritório de arquitetura, uma vez menor. Mas tinha também esse lado de lidar com pessoas, de gostar da empresa em si, do que isso trazia. O pai dela, né, teve fazenda e também foi um fazendeiro que pensou em inovação. Então, acho que esses processos vieram naturais para mim. De figuras históricas, teve uma figura que, de certa forma, me marcou, assim, uma figura mais antiga, mas durante a minha adolescência e jovem, fase adulta, é, eu sempre gostei de história, né? Então, eu adoro história, até hoje são os meus tópicos preferidos de leitura. Foi a figura do Barão de Mauá, assim, foi uma figura que me incentivou, de certa forma, porque eu acho que foi o primeiro, talvez, grande empresário do Brasil. Talvez não, foi o primeiro grande empresário do Brasil, principalmente do século XIX inteiro, que superou os desafios mais absurdos e diversos, né? E também naquele momento eu vi assim, o que é a capacidade de uma pessoa determinada, né? Então, o Irineu é evangelista de Souza Sais, que é Rio Grande do Sul, menino para o Rio de Janeiro, né? Sem nada demais, mas uma educação base boa, só isso. Sem contato, sem família, e cria um império, o primeiro império multinacional do Cone Sul, né? Então, acho que essa figura, para mim, foi uma figura que, de certa forma, me inspirou. Não que eu achasse que eu chegaria no patamar dele, mas no sentido de, cara, eu que tudo é capaz. E ele também foi se reinventando, né? Ele começa no comércio, do comércio ele vai para câmbio, do câmbio ele vai para indústria, da indústria ele vai para banco, e acho que essa história também de que, olha, ele sempre estava vendo uma outra oportunidade. E era um técnico. Eu também acredito no empreendedorismo técnico, né? Acho que a gente vive hoje um momento de empreendedorismo de Instagram e TikTok, de coach, que não é minha Uhum. praia, assim, eu acredito no empreendedorismo técnico. Ele era um técnico, ele lia, acabou se tornando um engenheiro autodidata e tudo mais. Então, essa é a minha história. Então, para os técnicos que estão por aí com esse desejo de empreender, talvez passando agora por um momento de desafio ou ouvindo mensagens inspiracionais, eu acho que o mercado também se transformou bastante desde que vocês começaram. Vocês com certeza sentiram isso e por isso os negócios foram acompanhando essas mudanças. A gente fala de tendências daqui a pouco, mas para a gente fechar um pouco essa pauta carreiras, para quem está começando, vendo o mercado como ele está hoje, pensando nos desafios e nos sucessos que vocês já tiveram, como que vocês aconselhariam alguém se tivesse um menino hoje de 17 anos para você, Benner, pedindo para se emancipar, falando, pô, quero começar meus negócios. O que que você diria para esse cara? Eu sou muito demandado e startups, ou dou palestra para essa juventude. Eu diria o seguinte: em primeiro lugar, tem que ter foco. Não adianta o cara começar e não ter foco. O foco ele é importante. Onde que eu quero ir? Onde eu quero chegar? Definir bem o seu negócio. Não adianta querer abrir muitas frentes se você não tem foco. A segunda coisa é disciplina. Você tem que ter a disciplina de você saber o que você vai fazer todo dia, o planejamento, então, seguir o que está planejado. Porque toda startup tem lá o seu planejamento, tal, aprendeu a fazer isso na universidade, mas depois falta disciplina. Agora, o que é fundamental nesse mundo é
é você adiar a satisfação. A ansiedade hoje do jovem é muito grande. A ansiedade é tipo assim, eu vou ficar rico em 5 anos. Então é muito engraçado. É aposentar os 30. Eu tô até tomando nota Não, aqui, não, que eu tô antes- aprendendo aqui. Então, veja bem. Mas essa frase é fantástica. Ansiedade. Controle a ansiedade. Adie a satisfação. Adiar a satisfação é o seguinte. Se você fazer direito, você vai ter uma vida melhor, você vai ganhar dinheiro na frente. Mas não adianta você querer atropelar. Aí não adianta eu começar. E aí tem uma coisa que ajudou muito os meus negócios, a Benner, né, a quarta empresa, é você separar bem o que é dinheiro da empresa e a tua vida pessoal. Se Fundamental. você não quer adiar a satisfação, porque você tem negócios que entram dinheiro, mas eu tenho que entregar. Vamos dar um exemplo do loteamento. Eu vendo lote, mas eu tenho que fazer o loteamento. Se eu não controlar bem o dinheiro, eu vi muitos negócios quebrar, porque entra muito dinheiro E se perde. e aí não faz a gestão de caixa. Aí mistura, o cara já fica. Então ele já mistura a pessoa física com a empresa. A primeira coisa, assim, quando eu criei a Benner, eu tenho vários sócios, eu falei, a primeira regra que nós vamos escrever numa folhinha. Uma coisa é salário, outra coisa é lucro, e outra coisa é. Aqui é o dinheiro da empresa, o dinheiro da empresa. Essa disciplina financeira, vamos chamar assim, a disciplina financeira é o primeiro passo. E qual a dificuldade hoje dessa startup? Eu falo para todo mundo, arruma um conselheiro, arruma um sócio, dá uma participação de uma pessoa que não é de tecnologia. Você falou bem do cara de tecnologia, de técnico, mas o técnico também é o cara que pensa financeiramente, que pensa vendas. A dificuldade hoje de uma startup é comercial e financeiro. É comercial e financeiro. Ah, mas eu consegui um investidor anjo aí na minha família, não sei o quê. Beleza, resolveu o problema financeiro de imediato. Mas se ele não vender, uma empresa só tem um motivo para existir. Vender. Se ela não vende, ela não tem motivo de existir. Então, vendas é fundamental. Eu sempre brinco, né, com os meninos que vêm apresentar os projetos, eu digo assim, vocês fazem até o 7º slide. O 7º slide, assim, ó, eu vou fazer isso. O 2º slide, a jornada. 3º slide é para quem que eu vou vender. E no 6º slide é quanto vale minha empresa. Ele já bota lá, minha empresa vale 20 milhões. Mas quanto ela fatura, o que já vendeu? Não tem. Qual o custo da venda? Não sei. Como é que tu vai vender para 5% da população brasileira? Não sei. Então, se não tem alguém que cuida disso, ele vai ter um produto maravilhoso, mas o custo da venda, não acontece. Principalmente quando o cara faz um produto que é B2C. Ele tem que fazer o produto é o de menos. O problema é o marketing. Você vira sócio do Google, do LinkedIn, todo mundo vai ser sócio do negócio. E isso tem que caber na tua planilha, porque como é que eu vou atingir 200 milhões de pessoas se eu não tiver marketing digital? Então, assim, esses pontos são fundamentais. Eu sempre levei isso muito sério na minha vida. E aí adiar a satisfação é muito fácil. Eu vejo meus amigos, os filhos dos meus amigos, aí cria um negócio, aí você já olha no 2º mês, ele já entrou um dinheirinho, ele já está usando isso na vida pessoal. E essa disciplina, se você não mantém, eu vi muitos negócios quebrar. É engraçado que você já é a 2ª pessoa com muita experiência e com startups que vem aqui no The Hub Talks falar exatamente a mesma coisa, a mesma perspectiva aí sobre os decks, né, os pitch decks, as apresentações, como está sendo hoje em dia. Quem falou sobre isso também, eu acho que esse episódio, inclusive, já está no ar, se você quiser ir lá conferir, o episódio da Regina Migliori, da Mind Educa. Ela falou a mesma coisa. Eu sento para fazer Venture Capital, vem lá os meninos apresentar, vem o grupo, vem as meninas, vem as pessoas, apresenta, mostra ali um produto que foi obviamente pensado para captar investimento, mas que não tem o planejamento de vendas depois, né? É um produto que não se sustenta. Você olha e fala, excelente ideia, vai levar o dinheiro e o que você vai fazer com ele depois? E como é que você vende esse negócio? Porque a ideia, né, no papel, ela é genial. E aí os protótipos, a apresentação, tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Os contadores de história ali também muito bons, né? São partes importantes. Mas depois, a mesma reclamação e você não mostra para mim como que esse produto se sustenta. Então, se você tá aí com a sua startup, fica atento, porque já é a 2ª vez que falam isso aqui. Pense, planeje as vendas do seu produto. Isso. Eu gosto de ver aquele programa lá, Os Tubarões, né? Que o pessoal vai lá mostrar os projetos. Eu acho muito legal, eu me divirto, né? Porque a segunda pergunta é a seguinte: como é que eu vou escalar o teu negócio? E pode ver que 70%... Gagueja. Porque, assim, escalar o negócio. Se eu virar sócio, dá para eu fazer 1000 copos por dia?
Não, é muito dependente de você, não, depende só de mim. Então, se não dá para escalar e não dá para reduzir o custo em função da escala, sei lá, esse tipo de perguntas, ele tem que fazer parte, como é que eu vou escalar, como é que eu vou vender 1.000 clientes, como é que eu vou vender 2.000 clientes, quanto vai me custar? Isso é um assunto, vendas é matemática. Vendas é funil, é matemática. Se você não visitar, você não vende. Se você não converter, índice de conversão, é matemático. Conversão. Eu fiz 1.000 propostas, eu converti quanto em venda, assim por diante. Quanto me custa o vendedor. Esta parte não está presente na vida. Até porque é o seguinte, quando você põe 2 técnicos, 3 técnicos, digo, programador, essa coisa toda, cientista de dados, o cara pensa naquilo. Eu vejo o médico, ele pensa em medicina, então. Eu fico eu gosto de ver quando eu vejo hoje uma clínica e o cara vai dizer, isso aqui é minha administradora, meu administrador, que não é médico. Ele está lá para cuidar da clínica, para garantir faturamento, para garantir venda, para garantir credenciamento, para resolver o problema de glosa. Então, então pode ver que essas clínicas estão crescendo. Porque ele separa o mundo. Eu sou médico, sou dono da clínica, mas eu atendo, tenho minha agenda. Quem resolve os problemas é a Isabela, vai resolver minhas questões administrativas. Então, isso é o exemplo do cara. O cara é médico, ele conhece tudo, faz cirurgia, faz transplante, mas não necessariamente ele é um administrador. E vocês acham que, né, a pessoa que funda tudo isso, ou que é uma figura aí de um CEO dentro dessas empresas, ela precisa encontrar pessoas que confiem para ter essas habilidades, ou vocês acham que vocês precisam vocês mesmos terem um pouco de multi-habilidades, né? Serem um pouco mais múltiplos nas suas atuações? Eu olho para vocês, eu vejo pessoas muito múltiplas, mas queria ver também essa autopercepção aí. Eu quero até fazer um comentário do técnico, e eu gostaria de substituir técnico pela técnica, na verdade. Uhum. O que é importante, assim. E eu vejo isso a mesma coisa na startup, no sentido de, sempre que fui startup, hoje acho que já não é mais o nosso momento, mas fui durante muito tempo e lidei muito nesse universo, né? Quando esse movimento começa no Brasil, não de startup, mas essas startups elas começam a verticalizar, né? Então até então era só startup, de 2010 a 2015 era só startup. De 15 em diante startup começa a ter vínculo, aí vira health tech, legal tech, fintech, agrotech, e aí as coisas começam a vincular. Mas bem, então eu vi esses movimentos acontecerem e vi isso totalmente o que você falou, Sr. Sempre. Eu passei por isso, eu fui esse cara em um dado momento dessa apresentação, sofri muito por isso. Não consegui, na época, captar recursos, porque eu não conseguia responder essas perguntas básicas. Segui o meu caminho, com recursos próprios, né, me autofinanciando. E a gente só encontrou o caminho da prosperidade quando a gente encarou essas perguntas difíceis, né? Ou seja, quando a gente sai, né, quando a gente passa a compreender que a técnica era importante. Que técnica, agora eu vou falar? Todas elas aplicadas a uma empresa. Que vendas, por exemplo, eu tenho certeza que você é um bom vendedor, né? Eu nasci vendendo também desde muito cedo. Então, a habilidade, mas eu aprendi, por exemplo, com aquele vendedor que você conheceu, o Adriano, que a melhor venda não é do cara que é o mais charmoso, o mais simpático, o que consegue te convencer que isso aqui não é água, mas, sei lá, um copo de leite com Nescau. O melhor vendedor é o cara que tem disciplina. Ele tem rotina de venda. Ele faz uma apresentação boa, honesta, manda a proposta, cobra o cliente, vai de novo, vai, até converter. Ele vai pressionando o funil para o funil sair do outro lado. Então, eu concordo plenamente. Então, mas é o quê? Técnica de venda. Então, eu que sempre me achei um bom vendedor, aprendi que, cara, bom vendedor é esse cara aqui. Porque ele faz o meu funil andar, ele faz coisas que eu não sei fazer, que eu não consigo, que eu não tenho essa mesma disciplina de venda que ele tem. O bom cara do marketing não é o que tem ideias fantásticas. Quanto é que vale a ideia, Severino? Você tá pagando quanto na ideia hoje em dia? Eu tô pagando 50 centavos aqui na ideia. Nada, só ideia. O mundo tá cheio de ideias. Ideia. Eu pago 50 centavos na bacia de ideias. Tá entendendo? Então não vale nada. O bom cara do marketing, quem é? É o cara que pega, ele é criativo, mas ele consegue gerar um processo Rui, de o marketing. problema é execução. Eu vejo um monte de ideias. Você senta na mesa de jantar, no bar, cheio de ideias. Todo mundo tem ideias. O nosso problema volta à disciplina da execução. Se você não executar a sua ideia, ela vira uma ideia. Então, a execução, eu não sei se vocês têm esse número, 90% dos planejamentos estratégicos falham por falta de execução.
Você planeja, faz um negócio bonito, bota lá e depois a execução. Você falha na execução. A disciplina de todo dia, como é que nós estamos, o projeto. Eu brinco, né? Porque essa história do home office é uma coisa que eu sempre assim, eu leio, não, porque lá na Europa, na Inglaterra, o home office tá não sei o quê. E aí eu sou desde o início, o pessoal bate em mim, né, diz que nosso home office não desenvolveu ninguém. Porque o cara que é júnior ou pleno, ele não conseguiu se desenvolver porque ele precisa de alguém sênior para ensinar. Em casa não tinha ninguém para ensinar. Mas é o que acontece. Qual a diferença do pessoal quando compara no Brasil? Aí, em primeiro lugar, é estrutura para trabalhar em casa. Interessante. Estrutura para trabalhar em casa. 5% ou menos das pessoas têm estrutura para trabalhar em casa. Não é? Estrutura não é trabalhar na mesa de jantar ou na lavanderia, não é isso. Segundo lugar, o brasileiro não tem disciplina. Disciplina é de horário, de compromisso. Quando eu vou visitar meus amigos lá na Europa que trabalham, ele diz assim, nós vamos almoçar às 16 horas da tarde porque eu tenho horário para cumprir, trabalhando em casa. Ele tem a disciplina, não importa se ele tem visita, ele tem disciplina. Então, essa dificuldade, quando a gente discute um assunto, comparando um país com outro, um continente com outro, às vezes tem coisas que não dá certo aqui. Hoje a gente está no híbrido, né? Uma parte em casa, uma parte na empresa. A gente achou um caminho para isso, para poder ter um pouco mais de desenvolvimento. Né? Como é que eu desenvolver uma ideia, preciso passar isso para o time se eu falo só por videoconferência? Tem algumas coisas que no olho ele ajuda muito. Cara, você não consegue criar, acho que para qualquer empreendimento tem outra coisa importante, empatia. Você tem que ter empatia entre sócios, empatia da empresa com o cliente, empatia da empresa com seus colaboradores. Como é que você cria empatia através de uma câmera fechada? Eu não vou falar só de uma câmera à distância, mas é um call com a câmera fechada. Como é que você vai criar a bendita... É porque é o básico da relação. Eu quero fazer um negócio com você. Tem que ter um mínimo de empatia. Tem que ter empatia aqui para você trabalhar comigo e vice-versa. Como é que a gente vai fazer isso se comunicando através de uma câmera fechada? Isso. E a cultura, né? Como é que você vai desenvolver uma cultura organizacional com todo mundo? Na verdade, cada um tem a sua cultura. E isso não... Eu fiz lá na empresa, nós fizemos uma coleta aquilo virou um desespero. Fiz uma coleta, elaboramos um monte de perguntas, né? Quais são as prioridades da empresa, o que devia mudar, não sei o quê. Assim, quando eu li aquilo, eu falei, cada um é uma empresa aqui. Não consegue fazer o alinhamento, porque todo mundo está num canto do país, está em casa, está não sei o quê. E aquilo me acendeu os olhos que tem que voltar. E aí a gente começou a fazer uma série de mudanças com relação a isso. Mas assim, a gente tem que desenvolver pessoas. Todas as empresas, a Benner tem 26 anos, começou do mesmo jeito. Só que hoje em dia tem um nome bonito que é startup. Na época, nós começamos numa edícula. Sim. Pegamos uma edícula lá do meu sócio, as filhas estavam crescidas, doamos as bonecas, coisas lá e fizemos. É só um nome bonito, porque nem essa figura jurídica existe, é só um nome bonito. Nome bonito. E aí o que acontece? A gente começou do mesmo jeito. Eu fiz parte isso é importante, eu fiz parte do projeto Softex 2000 e fui cofundador do Polo de Software em Blumenau. Hoje eu fico, sabe qual foi o erro do Softex 2000? Nós tínhamos dinheiro da FINEP para dar bolsa para programador, para mandar profissionais para fora, fazer mestrado nos Estados Unidos, na área de tecnologia, para fazer. Onde que nós falhamos no Softex? O Softex era para transformar o Brasil num grande exportador de software. Claro que tivemos cases, mas assim, se você olhar o quantidade de empresas envolvidas nisso, então sabe o que é? Tinha dinheiro para tudo, para desenvolver, para programador, para você mandar um sócio para os Estados Unidos, um professor para os Estados Unidos, para a Inglaterra, qualquer lugar. Tinha dois problemas. Essas pessoas, quando voltavam, não voltavam mais para suas organizações. O cara já ficava lá, contratado pelas multinacionais. E, segundo lugar, não tinha dinheiro. Lá no polo de software, a gente tinha assim, você ganhava espaço, tudo, por 2 anos. E quando acabava os 2 anos, ele não tinha dinheiro para vendas, para marketing, para fazer um folder, para ir para uma feira. A gente arrumava dinheiro para alugar um ônibus para o pessoal vir para a FenaSoft, que era uma grande feira de tecnologia. Então não adiantava eu dar dinheiro para desenvolver se não tem dinheiro. Então esse problema já existia lá atrás, 98, 97.
tem que pensar em vendas. Sim. E talvez esse seja um problema de muitas startups hoje em dia, aí da minha perspectiva um pouco mais leiga da área, nunca tentei fundar uma startup, mas é muito investimento no core business e essa falta de visão das outras áreas que são extremamente importantes, né? Que talvez seja aí uma miopia dos nossos jovens É que empresários de uma enxergar. startup, como empresa, ao meu ver, ela é que nem um corpo humano, é o conjunto da obra, entendeu? Uhum, Se não adianta estar tudo bem, se você tiver com a unha encravada, você vai estar com dor. Se você tiver com dor de dente, tá ruim. Então, assim, esse equilíbrio, então, a startup, às vezes, por exemplo, a cabeça é muito boa, mas é só a cabeça, tá nas nuvens. Falta colocar o pé no chão, né? Se é uma startup também só de técnicos, principalmente de tecnólogos agora, falando de tecnologia, é muito pé no chão, o produto é bom e tudo mais, mas não consegue escoar. uhum, Então, esse equilíbrio, ele vem muito. Aí você entra na padaria aqui da esquina, o cara sabe mais de startup do que o cara da startup. uhum. Porque essa padaria todo dia vende pão. Todo dia ele abre a porta às 5 horas da manhã, fecha 10 horas da noite. Nunca falta pão, não falta um refrigerante, não falta. O buffet funciona, a entrega funciona. Esse cara e tá aqui desde 1960. Só que esse cara não aparece. Esse brasileiro, ele não aparece pra ninguém. Isso aqui. Mas esse cara, ele conhece mais de empresa do que a maioria dos caras que tá levantando fundos na Faria Lima. Porque ele tá aqui, ele sabe como é que uma empresa roda. Porque ele sabe que ele precisa ter as coisas funcionando, né? E ele tem controle de caixa. Então, a startup, a maioria não tem controle de caixa. Ela trabalha com a ideia ilusória de que o dinheiro é infinito. Não, É o dinheiro dos outros. não, e tem uma outra coisa É o dinheiro dos que outros, eu entendeu? acho o seguinte, as pessoas chegam para mim assim, mas como é que a sua empresa vai ter sustentabilidade? Não, a minha empresa não foi feita para ganhar dinheiro, ela foi feita para ser vendida. Esse é o conceito mais errado que tem. O cara cria uma Absurdo, né? Chega a startup. ser quase estelionatário. Então, não, mas tudo bem, mas ela assim, eu vou dar um exemplo para você. Você lê todo dia isso na mídia. A pessoa captou 60 milhões. Aí, quanto você está faturando? Eu estou faturando 8 milhões. Esses 60 milhões, tu vai faturar quanto? Não, eu vou gastar com vendas e marketing, mas eu vou faturar 15. Você vai gastar 60 para faturar 15? Mas isso não importa. Como alguém aportou a um valuation de tanto, então agora minha empresa já vale mais. Mas tua empresa não vale mais porque ela está continuando a vender 8. Não te preocupa. Isso aí uma hora eu vou vender ela, baseado em X vezes o faturamento, mas ela não tem sustentabilidade. Então, isso hoje a gente percebe, né? Os fundos que botaram muito dinheiro nesse negócio, hoje você pode ver, esses fundos todos estão devendo para os seus acionistas o retorno. Óbvio. Então, nós temos hoje um problema, é um excesso de negócios, mas 99% elas, não é quer dizer que elas desaparecem, elas não são sustentáveis, elas podem não morrer, mas elas não dão lucro. Então, tem um índice do mercado financeiro que investe nessas startups que tem um índice bem interessante. E aí acontece, mas minha startup não morreu, mas ela também não é sustentável. Uhum. O dia que não tiver mais aporte, ela vai desaparecendo. Então, esse é o problema hoje que a gente tem. Tem que ter um plano financeiro no primeiro dia. Plano financeiro, quanto vai custar o produto, quanto eu vou precisar depois para alavancar essa empresa. Estão voltando. Uma empresa não existe se não vender. E eu acho que tem um ponto que a gente tem que lembrar que aconteceu nos Estados Unidos e no mundo, principalmente ali ano passado e ano retrasado, a quantidade de pessoas, assim, quando você tem um pensamento como esse, como você falou, chega a ser uma irresponsabilidade social beirando o crime, né? Uhum. Beirando uma atitude fraudulenta com consequências terríveis para toda a sociedade. Consequências negativas para esses acionistas que investiram nesse fundo, para os investidores. Quantidade de demissões, eu fiz Uhum. no Brasil que teve ano passado, foram 30 mil demissões só dessa leva de startups que receberam investimentos, não tiveram controle de caixa e tiveram que desenvolver. Eles Aí tiveram vem que aquela demitir. enxurrada de layoff. Enxurrada de layoff. Então, assim, é uma falta de compromisso social, porque você é empresário. Um empresário sério, ele não faz um desligamento com prazer. Não. E ainda mais se for massivo, assim, se for uma pessoa que viu aquilo crescer e tudo mais, você não consegue. Você perde o dinheiro, você não consegue fazer. Tá entendendo? E ali era uma facilidade gigantesca, porque para você tudo é quase uma brincadeira.
E o que eu posso dizer para empreendedor, cara, assim, é que no final não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. E Porque nós você lida temos com uma. muitas vidas. E nessa área de tecnologia, a gente estava de startup, tem de todos os setores. Sim. Mas quando a gente fala na área de tecnologia, que acho que é o grande número de startups, é, a gente tem uma coisa que é assim, ó. Nós temos algumas mudanças econômicas aí que podem afetar diretamente esses negócios. Uma é essa confusão que tem no governo sobre a desoneração da folha. Daqui a 30 dias, talvez esse cara tenha que pagar 20% a mais sobre a folha de uma coisa que ele não previu. O juro não caiu. E não vai Uhum. cair enquanto o governo não controlar suas Ou finanças. seja, renda fixa não tá. Aí o que acontece? Então, ele tomar em banco não dá. E depois tem uma reforma tributária em discussão, para começar em 2025, que muda totalmente a dinâmica desses negócios. Uhum. Porque como é que uma startup, uma empresa como a Bena, a sua, ela sai de uma média de pagamento de imposto sobre faturamento de 11% para 27% assim do nada? Então, tem que repensar os negócios. O impacto disso. Inclusive, eu digo, quem tem alguma empresa, chama um contador, qual o impacto da reforma tributária no seu negócio? Porque isso é uma mudança que não sei como, também não sei como. A gente está aí vendo o que é o impacto no nosso negócio. Vai mudar rentabilidade, vai mudar tudo. Porque tem algumas regras, e o grande ponto aí, Rui, são as empresas do Simples, que ficaram de fora, legal, ficaram de fora, continuam com o seu regime de pagar aquele percentualzinho, não vão cair no 27%. Só que o fato de quantas empresas do Simples você contrata na sua empresa, eu na minha, assim por diante. Quando ela está fora da reforma tributária, ela também não gera crédito para quem compra. Então, se eu posso comprar de uma empresa normal por 15% mais caro, ou de uma empresa do Simples, você acaba. Então, a reforma tributária ela vai afetar o nosso ecossistema de empresas do Simples. Porque elas pagam imposto menor, mas eu não posso tomar crédito. Uhum. Então, em nosso caso, é mão de obra. Nós somos tomador de mão de obra da área de tecnologia. E a gente não tem crédito sobre a folha. É diferente do mercado. Ele pega crédito de 27% de tudo que ele compra, vende e paga sobre a diferença. E ele tem uma vantagem aí. Quem vai pagar aí essa conta é o setor de serviço e as pequenas empresas. É impressionante. Então, tem uma mudança econômica que vai afetar esses negócios todos. E isso não está precificado. Não está precificado, não está no... Quem fez planejamento tem que rever. Aí o pessoal me pergunta nos grupos aí, mas o que vai acontecer? É bom você começar a rever o planejamento da sua empresa, porque essas duas medidas vão ter um impacto de quase 40% no custo de uma empresa, de tecnologia, por exemplo, que é desonerada hoje, e daqui a 30 dias, se não tiver um acordo no Senado, vai mudar. Uma clínica, qualquer negócio desse, ele passa a ter uma mudança muito grande. Incrível, né? Fica aí o gancho para no próximo episódio a gente falar um pouquinho sobre reforma tributária. Já fica aqui, inclusive, o convite, Severino, para você vir debater um pouquinho com a gente sobre esse Severino, tema. ele tem uma habilidade de falar sobre o tema de dois aspectos, né? Um como contador, não, contabilista de formação, e do outro como empresário também, né? Exatamente. Então, você consegue trazer o aspecto do ponto de vista muito prático. E como tomador de serviço, como prestador, tá em todas as pontas. O empresário hoje, ele tem que aprender sobre finanças, ele tem que aprender sobre essa vida de impostos. Muita gente está pagando imposto errado. Eu sempre digo assim, você tem que ter um bom advogado e um bom contador na tua vida, de confiança. Certo? De confiança, porque aí você vai pagar certo, porque se você pagar menos, uma hora vai ser cobrado. E aí acontece. Isso é fundamental. E são conhecimentos que geralmente você não vê. Você cria um negócio, você não tem. Finanças, e essa coisa de contábil, tributário, não sei o quê, de balanço, saber se eu estou melhorando, analisar os números. A falta de informação hoje nas empresas para tomar decisões assertivas é a dificuldade. Eu brinco, né, que existe uma coisa no mercado que chama assim, eu vou pagar o imposto sobre lucro presumido. O lucro presumido é assim, quando você faturou, 10 mil. Então você vai pagar X% e acabou. Eu digo que isso é uma preguiça contábil, porque o cara que paga por esse regime, ele não tem ele não tem balanço, não tem balancete, ele não sabe quanto ele gastou, quanto é o custo. Isso realmente, já começa o contador quer ter pouco trabalho, e aí ele também não gera informação para o empresário. Sim. Porque um empresário pequeno, ele não tem uma estrutura interna contábil, ele terceiriza. E aí acontece, aí ele não sabe
Quanto custa o teu produto? Qual o custo relevante? Ele não tem, porque ele não sabe quanto ele gastou. Uhum. Então, a falta de contabilidade, aquilo você não tem informação para tomar decisão. Severino, Rui, foi um enorme prazer ouvir vocês dois até aqui. Já fica o convite para mais um episódio para a gente falar um pouquinho mais sobre tecnologias, tendências. Estamos aqui super abertos para muitos ensinamentos. Eu mesma fiz várias anotações aqui, depois eu vou passar para o meu caderninho particular, porque aprendi muito hoje. A tríplice ali, foco, disciplina e adiamento da satisfação. Vou até colocar no meu quadrinho em casa para eu ficar atenta a esses ensinamentos. Muito obrigada pela participação até aqui, aos dois, foi um prazer. E para você que nos acompanhou até o final do episódio, muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo The Hub Talks. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.